Olá, alunos, professor Júlio, matemática. O título da aula de hoje é Números com vírgula. Continuaremos estudando os números racionais, mas agora representados com vírgula. Veja só as dimensões desse carro aqui. O carro tem entre eixos aqui, do centro da roda da frente até o centro da roda de trás, ele tem 1,87 metros. Então veja que agora o número está representado por uma vírgula. E aqui, de ponta a ponta no carro, da traseira do carro até a frente, 2,70 metros. Esse estudo que a gente vai fazer nessa aula, números com vírgula. Fração decimal é toda fração cujo denominador é uma potência de 10. Ela pode ser representada por números com vírgula, ou seja, por um número decimal. Vamos observar essa reta numérica aqui, que está no vídeo. Essa reta numérica vai do 0 a 1, tá? Só que a gente pegou esse intervalo de 0 a 1 e dividiu ele em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, uma partezinha dessa, vou até colorir aqui, se eu caminho uma partezinha dessa, eu caminhei 1/10. Aqui eu tenho mais 1/10, então dá 2/10. Mais 1/10, 3/10. Mais 1/10, 4/10. 5/10. 6/10. 7/10. 8/10. 9/10 e 10/10, que é 1 inteiro, tá? Então essa é a nossa reta dividida. Então toda vez que o denominador é 10 ou múltiplo de 10, a gente tem uma fração decimal. Isso vai gerar um número decimal, que é o número com vírgula. Se a gente vier aqui nessa tabelinha aqui, lembra que a gente tinha os valores, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, unidade de dezena, centena, assim por diante. Essa região aqui é chamada a parte inteira do número decimal, tá? Aqui é a parte decimal, ou seja, dos valores que são menores que 1. Então, todo número que está na casa do décimo aqui é 1/10. Então, se tivesse um 2 aqui, tivesse um 2 aqui, seria 2/10. Um 3 aqui seria 3/10, tá? Então, se a gente voltar lá nas frações, eu posso representar, na forma que eu estou lendo, essa fração 1/10, eu posso representar ela da forma 0,1. 0,1 é o número maior que 0 e bem menor que 1. Então, esse aqui é o decimal 0,2, esse o decimal 0,3, esse o decimal 0,4, 0,5, 0,6 ou 6/10, 0,7 ou 7/10, 0,8, 0,9, e esse aqui é 1 inteiro. Se eu quiser colocar ele assim, também representa 1 inteiro, 1,0. Certo? Então esses são os números decimais de 0 a 1, que a gente está representando aqui. Mas suponha que agora eu pego esse intervalo aqui, de 0 a 1, e amplio ele, e ele vai virar todo esse intervalo aqui, de 0 a 1/10. E eu divido esse intervalo em 10 partes.
Então, se aqui é 1/10 eu divido por 10, vai dar 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100 e aqui 10/100, que é 1/10, simplificando a fração. Então, nessa tabela aqui, os centésimos estão 2 casas após a vírgula. Então, a parte inteira é 0, 0,01. Isso quer dizer que a parte decimal, então, tem 2 números depois da vírgula. Então, representando esses números aqui na forma decimal, ficaria 0,01, que é 1/100, 0,02, 0,03, 0,04 ou 4/100, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08 ou 8 centésimos, 0,09 e aqui seria o 0,10, que é o 10 centésimos, tá bom? Então, quando o denominador é 100, ó, eu tenho dois números após a vírgula. Quando o denominador é 10, eu tenho 1 apenas após a vírgula. Mas todos esses números são chamados de números decimais. Por que eles são chamados de números decimais? Porque a base aqui é 10, ó. Ah, pessoal, mas eu estou vendo um 100 aí. Tá, mas lembra que 100 é 10 vezes 10, então a base é 10, tá? 1000 também, você teria 1 milésimo, é um número decimal. Aqui, ó, tá na terceira casa decimal, né, antes da vírgula aqui. Então você teria 0,001, isso é 1 milésimo. Se fosse um 2 aqui, 0,002 ou 2 milésimos. E assim por diante. Décimo de milésimos. Então, nessa tabela aqui, o que a gente tem aqui? Ó? A representação fracionária, na forma de fração, e a representação decimal, na forma de número com vírgula. Então, olha só aqui, nessa tabela a gente tem o seguinte, temos a representação de 17 décimos. Como seria 17 décimos escrito na forma de um número decimal? Aqui é fração, aqui é o número decimal. Aqui ele virou 1,7, onde 1 é a parte inteira e 7 a parte decimal. Então, sempre que o denominador é 10, a gente vai buscar um número depois da vírgula. Se eu tenho 17, então o 7 fica depois da vírgula. Uma forma também matemática de explicar isso seria assim, ó. Eu tenho 17 décimos. 17 é a soma de 10 mais 7. Então, seria 10 décimos mais 7 décimos. Ó, 10 mais 7, 17. Só que 10 décimos dá 1 inteiro. E os 7 décimos, a gente já viu lá acima, né, na reta, que é 0,7. 1 somado com 0,7 dá 1,7. Depois nós vamos ver direitinho a soma de número decimal. Mas seria mais ou menos a prova seria essa. Então, toda vez que você tiver um número sobre 10, por exemplo, vou pegar um número grande aqui, ó, 125 décimos. Como é que eu escrevo ele na forma decimal? Como é 10, ele vai ter que ter um número depois da vírgula. Certo? Esse aqui, vamos lá, 249 centésimos. Então, ele tem o número 2, que é a parte inteira, e o 49, que é a parte decimal.
Por que 49 é a parte decimal aqui? Porque como ele é centésimos, se eu for escrever, eu tenho que colocar duas casas após a vírgula, toda vez que é centésimos. Então, ficaria a representação dessa forma aqui. Pegando outro exemplo, suponha que eu tenha assim, ó, 5 centésimos. Como é que esse número vai ficar na forma decimal? Ué, você tem que ter duas casas decimais, o 5 fica aqui, ó. 5 centésimos. Que nem ficou lá na reta, né? Na reta numérica aqui. Devagarzinho, esses números decimais você vai compreendendo melhor. Ó, 84 milésimos. Como é 1000 aqui, eu tenho que ter 3 casas decimais depois da vírgula. Então a parte inteira aqui é 0 e a parte decimal 0,84. Lê-se 0,084 milésimos. Se eu pegar o número maior com o denominador 1000, se eu pegar 312 sobre 1000, então isso aqui ficaria 0,312, ó, 3 números depois da vírgula, porque é 1000. São 10 3 vezes, 10 vezes 10 vezes 10. Se fosse apenas o 2 milésimos, então ficaria 0,002, ó, 3 números depois da vírgula. Vamos ver aqui como se lê os números escritos na forma decimal. Então aqui eu tenho a leitura do 2,3. Veja que eu falei 2,3, que é uma maneira que a gente tem para ler esses números. Mas a leitura correta são 2 inteiros e 3 décimos. Aqui, 3,20. 3 inteiros e 20 centésimos, porque tem 2 números depois da vírgula. Aqui, 20 inteiros e 1 milésimos, porque tem 3 números depois da vírgula. 1 inteiro e 3 milésimos, pelo mesmo fato. Quando a parte inteira é 0, podemos ler apenas a parte decimal. Então, eu não preciso falar 0 inteiros, eu só falo 5 décimos, 15 centésimos, 8 milésimos, 621 milésimos, tá? Então, décimos porque tem uma casa decimal, centésimos porque tem 2, milésimo porque tem 3 casas decimais. Em várias situações, como a apresentada na ilustração ao lado, que ficou embaixo, não lemos o número na forma decimal, ressaltando suas ordens, mas simplesmente informando onde fica a vírgula. Então veja aqui, ó, 3,2, né, que nem eu tinha falado antes. 0,35, 1,032. Também é uma forma correta de ler números decimais. Poderia ler 3 inteiros e 2 décimos? Sim, mas se ler 3,2, está correto também. E temos a leitura de preços, né? Quando você chega no supermercado, está o preço lá dessa forma. Aí nós temos nossa moeda, que tem um nome real e que tem a parte do real, que é os centavos. Então a gente lê, nesse caso, R$1,25. Aqui não tem parte inteira, que é 0, então é só 85 centavos. E aqui, R$22,08. Então a aula de hoje é só isso, só é uma apresentação dos números decimais, tá? Dessa forma como ele apareceu, surgiu tudo. E bora lá fazer exercício.